livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 6, que diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Olha que interessante isso. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Vamos entender aqui algumas verdades. Primeiro, toda vez que eu me posiciono para agir pela minha carne, eu gero morte. Porque a minha carne, ela é corruptível, ela é destrutível. Ela me leva para a morte, porque a natureza dela é natureza adâmica, é natureza morta, é natureza de pecado. Então a minha carne, que são as minhas vontades, os meus desejos carnais, eles me impulsionam à morte. A Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Contudo, o texto diz também que a inclinação do espírito é vida. Enquanto a carne me leva para a morte, o espírito me leva para a vida. Enquanto a carne gera morte, o espírito me traz vida. Segundo, não só vida. O versículo afirma que o espírito me gera vida e paz. Perceba, toda vez que eu reajo pela minha carne, toda vez que eu sou impulsionado pela minha vontade, toda vez que eu sou levado pelas minhas decisões, toda vez que eu me movimento, toda vez que eu direciono os meus passos baseado nos meus impulsos, eu estou levando o meu corpo para caminhos errados. Toda vez que eu reajo pela carne, eu morro espiritualmente. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O resultado da carne é pecado, é morte. Portanto, eu não tenho que me guiar pelas inclinações da carne, mas eu tenho que movimentar a minha vida pelas inclinações do Espírito. Porque a carne me gera morte, mas o Espírito me gera vida. A questão é, qual a decisão que eu tenho? Qual a decisão que você vai tomar? Você vai agir pela tua carne ou vai agir pelo seu Espírito? Se você se inclina para as coisas da carne, você vai se precipitar, você vai agir por impulso, você vai se arrepender depois, e muitas das vezes ela vai gerar consequências terríveis para a sua vida. As decisões movimentadas pela carne só me levam para caminhos de desgraça, caminhos de destruição. Agora, quando eu me inclino para as coisas do Espírito, eu tenho vida, eu tenho paz. Eu consigo encontrar vida nas decisões que eu reajo pelo Espírito. Pastor, como é que eu faço para agir mais pelo Espírito do que pela carne? Existem duas naturezas dentro de você, carnal e espiritual. Você decide qual você vai alimentar. Se você consome mais coisas que alimentam a sua carne, você vai cair em atitudes carnais. Se você consome mais coisas que alimentam o seu espírito, você vai estar inclinado para as coisas espirituais. Se você passa a maior parte do seu tempo fazendo coisas que a tua carne se satisfaz, você vai declinar para as coisas carnais. Se você passa a maior parte do seu tempo ouvindo coisas espirituais, cercando a sua vida com coisas espirituais, você vai declinar para as coisas do Espírito. A carne tem morte, o Espírito tem vida. Qual é a sua escolha? Qual é a decisão que você quer tomar? Será que você não percebeu ainda que toda vez que você age pela tua carne, você se machuca? Toda vez que você age pela tua carne, você se precipita? Toda vez que você toma as suas decisões pelas suas vontades, pelos seus caminhos, você se arrebenta? Toda vez que você decide viver pela tua vontade, pelos seus desejos, você se fere, se frustra, se decepciona. Por quê? Porque as suas decisões te levam à morte. As decisões corruptas, carnais, te levam à destruição. Você não tem que agir pela carne. Você tem que agir pelo Espírito. Porque a decisão do Espírito te leva à vida. Então, às vezes, você está reclamando de certas coisas que estão acontecendo na sua vida que você mesmo plantou. Porque as suas atitudes têm sido carnais.
Como é que você quer viver um momento espiritual se você passa a maior parte do seu tempo agindo de maneira carnal? Como é que você quer viver uma nova história na sua vida se grande parte das coisas que você faz são carnais? Eu costumo dizer que eu sou a razão dos meus erros. Deus é a razão dos meus acertos. Significa que toda vez quando eu faço, eu erro. Toda vez que sou eu que decido, dá errado. Toda vez que eu vivo pela minha decisão, eu me frustro. Mas toda vez que eu ouço a palavra dele, toda vez que eu ajo no Espírito, toda vez que eu faço as coisas de acordo com aquilo que ele quer, dá certo. Por isso, eu sou a razão dos meus erros, Deus é a razão dos meus acertos. Quando eu acerto, não sou eu, é ele. Quando eu erro, é por causa da minha natureza. Toda vez que eu reajo mediante ao posicionamento que eu aprendi na palavra, seja uma decisão espiritual, eu vou acertar, porque essa atitude está me trazendo vida. Mas quando eu reajo por atitude carnal, o resultado é morte. Haja pelo Espírito de Deus. Para de alimentar a sua carne agora. Às vezes você quer resolver problemas na sua vida carnal, só que são problemas que você tem que resolver no Espírito. E você não consegue resolver problemas espirituais com armas carnais. Você precisa parar de alimentar a sua carne. Você está dando muito lugar para os seus impulsos, para a sua ansiedade, para os seus desejos. E isso vai te levar à queda. E ninguém cai da noite para o dia. É porque a pessoa já está há muito tempo alimentando a carne. E o resultado de você alimentar uma vida na carne é morte. Porque quem se declina para as coisas da morte, as coisas da carne, tem morte. Mas quem está inclinado para as coisas do Espírito, tem vida e tem paz. Você já percebeu que você já tomou muitas atitudes e você não teve paz? Você já tomou muitas direções e não teve paz? Já entrou em muitos caminhos e não conseguiu ter paz? Porque não foram caminhos espirituais. Porque tudo que é voltado debaixo da direção de Deus traz paz para você. Quando você é inclinado para as coisas do Espírito, traz vida e paz. Então, declara isso no comentário, testifica isso agora, profetiza isso para a sua própria vida. Escreve aí, eu vou agir pelo Espírito. Eu não quero mais agir pela carne. Eu não vou viver mais pelas minhas decisões. Eu quero viver a vontade de Deus. Declara isso, escreve isso, profetiza isso, há poder sobre as suas palavras. Declara isso que você vai agir espiritualmente, porque as decisões da carne vão te levar à morte. É muito melhor você agir segundo aquilo que Deus tem para você do que você agir segundo as suas próprias vontades. Os teus caminhos são perigosos, são tenebrosos e podem te distanciar dos propósitos de Deus e não te dar uma vida de felicidade. Porque só há paz quando nós vivemos pelo Espírito. Se você vive com decisões carnais, a probabilidade de você viver a morte é muito grande. Mas se você viver pelo caminho do Espírito, você vai ter vida e você vai ter paz.